Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de começarmos, como sempre, eu quero te convidar a se inscrever se tu não for inscrito, ativar o sininho de todas as notificações e deixar o seu like, que é super importante no engajamento desse vídeo. Tu deixando o teu like, tu comentando, é como se tu dissesse pro algoritmo do YouTube que esse vídeo é bom e ele merece ser mais entregue para outras pessoas, ok? Então também vou deixar aqui as minhas redes sociais para quem quiser me seguir por lá e vamos falar sobre o caso de hoje. Não confiem nunca em estranhos. Sempre a mãe da gente dizia isso quando a gente era pequeno e com certeza tem uma razão para isso. O caso de hoje é de uma mãe que confiou em um estranho e entregou o que ela tinha de mais precioso na mão dele, a sua filha, a pequena Cherish, que teve um destino absolutamente terrível. O que aconteceu com a Cherish foi desumano e absolutamente assustador. E eu vou contar tudo para vocês depois da vinheta. Cherish Periwinkle nasceu em 24 de dezembro de 2004 em Jacksonville, na Flórida. Ela era filha de Rainey Periwinkle e o pai era Billy Jarreau. Os pais da Cherish nunca se casaram e eles tiveram mais duas filhas. Eles se separaram e brigaram na justiça por bastante tempo pela guarda das crianças, que acabou ficando com a Rainey em 2010. Um assistente social que estava trabalhando no caso chegou a dizer que ele ficava muito preocupado porque as meninas ficaram sob a tutela da Rainey. Talvez ele achasse que a Rainey não fosse uma boa mãe. E ela passou a criar ali as suas 3 filhas sozinhas. Em 21 de junho de 2013, a Rainey, junto com as suas 3 filhas, foi até uma loja chamada Dollar General, uma loja de departamentos com produtos bem baratinhos assim, que ficava a cerca de 20 a 30 minutos a pé da casa dela. Ela foi até lá para comprar algumas roupas para suas filhas, especialmente para Cherish, de 8 anos de idade, que estava muito feliz porque no dia seguinte ela iria viajar até a Califórnia para passar as férias de verão com o pai dela. Então, a Rainey pegou as roupas que ela queria para as crianças e pegou também um vestidinho para Cherish poder viajar e pegou alguns utensílios para casa. Porém, quando ela chegou no caixa, ela viu que não tinha dinheiro suficiente. Depois ela falou que ela tinha $100. Esses $100 eram para pagar a conta e pagar o trajeto do outro dia até o aeroporto que ela teria que levar a filha dela para viajar. Como ela não tinha dinheiro suficiente para pagar as compras, ela então foi e devolveu os itens. Nesse momento, a Rainey e suas filhas estavam sendo observadas por um homem muito perigoso, Donald James Smith. Ele se aproximou delas e disse que viu o que aconteceu, o constrangimento dela não conseguir pagar as contas, e disse que ele tinha um cartão vale presente do Walmart no valor de $150 e que esse cartão estava quase vencendo e que ele não queria desperdiçar, que ele preferia fazer uma caridade, dar isso para alguém, enfim. Então ele ofereceu para ela, perguntou se ela queria aquele cartão. Ela ficou meio relutante no começo, mas acabou aceitando quando o Donald disse que a sua esposa estaria lá no Walmart esperando por ele. A Rainey então tomou a terrível decisão e bastante irresponsável, eu diria, de entrar na van branca do Donald, um completo desconhecido, com as suas 3 filhas, e irem até o Walmart. Chegando lá, eles ficaram no estacionamento por algum tempo. O Donald dizia que estava esperando a sua esposa, que na verdade nem existia. Depois que eles esperaram um bom tempo, ele convenceu a Rainey a entrar no estabelecimento para comprar as coisas, já que a esposa dele estava demorando demais e talvez ela nem fosse. A Rainey então entrou e foi direto para a seção infantil e começou a fazer compras. Ela ficou cerca de 2 horas e meia fazendo compras com as suas filhas e pegou diversas coisas, como as roupas que ela tanto queria para as crianças e alguns utensílios também para a casa. Isso tudo está filmado e registrado pelas câmeras lá do Walmart. Lá por volta das 10h30 da noite, as crianças começaram a reclamar de fome e ao mesmo tempo
o Walmart informou que em alguns minutos eles iriam fechar a loja. Então o Donald se ofereceu para ir até ao McDonald's, que ficava dentro do Walmart, para comprar sanduíches para todo mundo. Então ele foi, só que infelizmente Rainey permitiu que a sua filha Cherish fosse com ele até o McDonald's. Porém, o que mostram as câmeras é que eles nem mesmo passaram pelo McDonald's, que ficava mesmo lá dentro da loja. Eles passaram direto e foram para a porta. Donald levou a Cherish até a sua van branca e ambos entraram nela. O tempo foi passando e a Rainey começou a ficar preocupada. O Walmart estava fechando, ela estava com o carrinho cheio de compras, sem dinheiro nenhum para pagar, e a sua filha estava desaparecida, não tinha voltado até o momento. Então, por volta das 11 horas da noite, finalmente caiu a ficha dela do que tinha acontecido, que a filha dela tinha sido sequestrada, e ela começou a fazer um escândalo dentro do Walmart. Vários funcionários vieram para tentar ajudar, e então a ligação para a polícia foi feita. Assim que a polícia soube do caso, eles emitiram um alerta Amber. Esse alerta ele é muito bom mesmo, porque quando uma criança desaparece, eles informam em telões, em todos os meios de comunicação e por mensagens de SMS, as características físicas da criança, do sequestrador e do carro do sequestrador também. No dia seguinte, por volta das 9 horas da manhã, a van do Donald foi encontrada saindo da interestadual. Os policiais pararam e o prenderam. Ele estava com a roupa molhada da cintura para baixo e ele não disse nada, apenas foi preso. Um pouquinho depois, uma testemunha ligou e disse que tinha visto a van branca do Donald saindo detrás da Igreja Batista Highlands. Então a polícia foi até lá. Quando eles chegaram lá, eles encontraram, infelizmente, o corpo da Cherish, ainda com o mesmo vestidinho que ela estava usando no dia anterior. Ela estava submersa debaixo de alguns escombros. O que aconteceu com ela foi extremamente terrível. O julgamento do Donald começou em fevereiro de 2018. E a médica legista ficou extremamente emocionada quando ela contou o que tinha acontecido com a garotinha. Ela foi amordaçada, ela foi violada, ela foi sodomizada e depois ela foi estrangulada. A médica disse que o abuso aconteceu com tanta violência que os seus órgãos internos foram deslocados. A procuradora Melissa Nelson disse o seguinte: ele a amordaçou, a violou, a sodomizou e então a estrangulou. Ele a amordaçou com tanta força que suas gengivas e narinas sangraram. Ele a estrangulou com tanta força que seus olhos sangraram. Cherish não morreu rapidamente. Ela não morreu facilmente. Na verdade, a morte dela foi brutal e torturante. Diante disso, a médica pediu 5 minutos para ela que ela pudesse se recompor daquilo. O júri acabou chorando diante das fotos que foram mostradas e, por incrível que pareça, a advogada de defesa do Donald pediu para que todos se concentrassem na lei e não nas suas emoções cruas. É um absurdo, né? Pagando bem, até o diabo tem advogado. É incrível. Como é que pode uma coisa dessa? Bem, enfim, o júri não quis nem saber em se concentrar em nada do que a advogada pediu. Em 15 minutos, eles consideraram o Donald passível para a pena de morte e ele foi eleito para a pena de morte e foi muito bem feito, na minha opinião, porque ele foi um monstro. O que ele fez, ele explorou a vulnerabilidade da Rainey para pegar uma das suas filhas e fazer aquele horror todo. Depois que o Donald foi preso, ele tentou com a sua advogada, é claro, revogar aquela pena de morte e foi gravado conversas dele, quando vinham conversar com ele, a mãe, a advogada, enfim.
Ele pediu em uma das visitas que fosse trazido para ele um livro pornográfico e um livro que ensinasse a agir como uma pessoa com problemas mentais, porque ele queria usar isso, né, para diminuir a sua pena, para que ele não fosse, enfim, morto. O que não adiantou nada, porque ele fez uma apelação para que essa pena fosse mudada, né, para que ele não ficasse no corredor da morte, mas não adiantou absolutamente nada. Donald James Smith, um criminoso conhecido da polícia, está no corredor da morte. O que eu fiquei assim bem incomodada é que ele tinha saído da cadeia apenas 3 semanas antes de fazer o que ele fez com a Cherish. Então, assim, os crimes dele vinham desde 1970. Ele era conhecido pela polícia, ele era conhecido pela justiça. E como que ele estava solto, gente? Por favor, eu fico pensando nisso. Como que ele estava solto? Claro que a punição dele agora foi exemplar, mas uma garotinha linda, feliz, com a vida toda pela frente, teve que morrer para que esse homem fosse preso e condenado à morte. Bom, é nessas horas que a gente vê que não é só o Brasil que tem leis fracas que são praticamente mães de bandidos. Depois disso, a Rainey perdeu a guarda das suas 2 filhas para sua irmã, que levou as meninas para morarem na Austrália com elas. O Donald se aproveitou ali na vulnerabilidade da Rainey, né, da mãe que queria comprar coisas para suas filhas e, enfim, acabou confiando demais num estranho, né, nesse demônio, nesse ser das trevas, porque o que ele fez com a Cherish foi cruel demais. Para mim, isso não tem explicação. É como diz uma inscrita aqui do canal, esses psicopatas têm o DNA de Satanás. E eu concordo completamente com ela. Conta pra mim aqui nos comentários se tu já conhecia a história da Cherish Periwinkle e o que tu achou a respeito disso. Bom, como sempre, mantenham-se seguros aí fora, se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!